Bom dia, família Save. Você está feliz? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: nós vamos concluir hoje a poder na conclusão. Agora você pode falar mais animado, né? Bom dia. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você vai concluir hoje. Mais um tijolinho colocado, vamos fechar a nossa construção, amém? Pedir ajuda a vocês, hoje estou com a minha garganta meio ruim. O pessoal daí do microfone puder me ajudar. Hoje nós vamos falar sobre as verdades de Deus. Alguém consegue se recordar do que falamos semana passada? Não entendi? Quebre os mitos que te fazem sofrer em relação às mudanças. Você mudou muita coisa, irmão, nessa semana? Não senti muita firmeza, não. Quem aqui mudou alguma coisa, levanta a mão. Glória a Deus. E hoje nós vamos fechar essa série falando sobre as verdades de Deus. Você sabe que quando falamos de Deus, cada um tem uma percepção de quem Deus é. Se você for parar para pegar a palavra do Senhor e ver lá no Antigo Testamento, todas as pessoas, todos os povos construíam um altar ou fazia algo que provasse que Deus existia. Você sabe que o que aconteceu com o povo quando Moisés foi ouvir a Deus? O povo criou um bezerro de ouro. O povo queria nada mais, nada menos do que expressar aquilo que eles acreditavam que existia. É por isso que existem muitas culturas hoje que têm como verdade de Deus um animal com um corpo de pessoa. Você já reparou isso? Que em alguns países o animal representa um Deus e coloca o corpo de alguém, de um ser humano. Só que cada um tem uma percepção do que é verdade. Você se lembra daquele homem paralítico no tanque de Betesda? Ele acreditava que Deus iria ser usado, ele iria representar na vida dele através de um movimento das águas. Um anjo movimentava as águas para que ele fosse curado. Se eu perguntar para você nessa manhã quem Deus é, uns vão dizer: Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. É assim ou não é? Porque você não vê a Deus. E por isso Deus enviou o seu único filho, chamado Jesus. Jesus veio em forma de carne e osso. É por isso que Jesus não pode ser igual ao brasileiro. Por quê? Porque ele nasceu aonde? Ele é judeu. Então ele nasceu com as características do povo de lá. Então às vezes a gente tenta meio que romantizar, dizendo: Deus, ele tem todas as cores, Deus tem todos os cabelos. Irmão, nós somos a imagem e semelhança de Deus com a nossa diferença. Mas Jesus veio representando a terra dele. Então vamos parar para analisar. Não tem como você nascer em uma família e parecer e ter as aparências com a família do padeiro. Pelo menos não deveria. Não tem lógica isso. Por isso que Deus enviou o seu único filho para se tornar cada vez mais fácil a nossa compreensão. Porque nós nunca saberemos de fato como Deus é. Porque Deus, a palavra de Deus diz lá em Êxodo, quando Deus conversa com Moisés, Moisés diz: como eu vou, o que vou dizer, como eu vou me comportar. Quando perguntarem de você, ele diz: diga que eu sou. Eu sou o quê? Todas as manifestações. Eu sou tudo. Então, quando nós paramos para poder falar de Deus, existem muitas mentiras e existem muitos mitos. Nós não conseguimos compreender da forma correta, e a falta da compreensão determina se você vai ser uma pessoa amargurada ou se você vai ser uma pessoa melhor. Já parou para analisar
que as coisas que você crê faz toda a diferença na sua vida? Existem pessoas que acreditam que Deus é um Deus ruim. O povo do Antigo Testamento achava que Deus era um Deus mau. Então, quando existia a rebelião, a rebeldia, o povo de Corá foi completamente consumido, o chão se abriu. A perspectiva que eles tiveram de Deus foi: Deus é mau. Deus é ruim. Quantos de nós hoje não cantamos? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só que Deus não é um Deus que te criou para desfrutar e tira de você. Deus não é um Deus que te dá uma família e mata a sua família. Tem alguém aqui ainda? Deus não é um Deus que te abençoa e te amaldiçoa. Deus, ele não muda. A palavra diz que Deus é imutável. Por isso nós vamos aprender e observar alguns mitos acerca de Deus. A maneira como você vê a Deus é essencial para você continuar vivendo a sua vida. A maneira como você vê a Deus realmente afeta a sua maneira como você reage ao dia a dia. Como você reage aos problemas. Como você vai reagir diante do seu 2024. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela como Deus realmente é. Sabe que quando Jesus veio ao mundo, ele realmente destruiu todos os mitos. Jesus, ele quebrou todos os conceitos errôneos. Se você ler a palavra, Jesus, ele quebrou todo o pensamento mundano em relação a ele. Você sabe que em um certo momento da palavra diz que todos estavam esperando o Messias entrar numa carruagem, num cavalo branco. E Jesus, de fato, entrou na cidade num jumentinho. Olha como os conceitos foram quebrados em relação a quem Deus era. Sabe que existem estereótipos também que criamos. Às vezes achamos que Deus tem um cabelo preto ou Deus tem um cabelo loiro. Tem olhos azuis, tem olhos pretos. Sabe que Jesus, ele veio de fato para mostrar quem ele era. Como realmente era o amor de Deus. Para analisar a oração do Pai Nosso, ele diz: não Pai meu. Mas ele começa a ensinar quem Deus era, dizendo: Pai Nosso, que estás no céu. Ele se coloca como um filho, primeiro de muitos irmãos, mostrando que a visão errada de Deus agora se torna uma visão renovada de um bom pai. Sabe que esse termo pai na Bíblia, ele aparece mais de 150 vezes. Olha que sensacional que quando paramos para poder falar sobre Deus, aprender através da vida de Jesus, conhecer mais do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, nós somos um ser triuno e Deus age conosco da mesma forma. Deus, dono do universo, Jesus, que representou a Deus na terra, o primeiro de muitos irmãos. Eu e você somos imagem e semelhança dele. E o Espírito Santo, quando Jesus sobe, ele cumpre o propósito dele na terra. Ele diz: fiquem aí e esperem que eu enviarei para vocês o Consolador. Então o Espírito Santo não é um vento, não é uma nuvem. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas isso, irmão, dá outros cultos, tá? Agora não tem como eu explicar. Se você não está fazendo chamar, corre e se inscreve. No chamar você vai tirar dúvidas, no chamar você vai aprender, no chamar você vai levantar o dedinho, vai ensinar o irmão. Mas o Espírito Santo está aonde hoje? Dentro de mim e de você. Ele não está vagando, ele não está longe. É por isso que nós precisamos entender todas as verdades de Deus. Quem Deus é, aonde estamos posicionados no reino, na terra, para onde vamos, de onde viemos. Irmãos, nós precisamos estudar a palavra todos os dias.
Então, quando nós olhamos a Bíblia falando de pai, nós estamos falando de um pai celestial. É um pai que está aonde? Nos céus. Então nós precisamos ter essa relação. Quem Deus é o Deus Pai Celestial. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil, porque na terra é muito diferente disso. Sabe que o grande problema é que para muitas pessoas a ideia de pai traz algo dolorido. É nessa hora que você já precisa quebrar muitos mitos. Você associa que Deus é exatamente igual ao seu pai da terra. Então analise a quantidade de memórias dolorosas que você tem. Um pai que te deixou, um pai que não supriu as suas necessidades, um pai que nunca te abraçou, um pai que nunca foi presente. Será que de fato você vai achar que Deus é bom? Irmãos, são muitas coisas que nós precisamos quebrar dentro de nós, porque chegamos à igreja, viemos à igreja com muitas mazelas. É muitos mitos. E você vai ver ao longo da mensagem onde você coloca Deus em um lugar tão distante, como se Ele não amasse você, como se Ele não cuidasse de você, como se Ele não se importasse com você. Por quê? Porque um dia você teve um pai que não se importou. É por isso que quando chegamos em uma igreja que falamos, aqui é uma família para pertencer, você tem um pai espiritual aqui, existem pessoas que criam uma crise. Que pai? Pai que nada. Irmão, tudo que você precisa é de um pai. Tudo que você precisa é de um pai espiritual. Quando você para poder olhar a vida de Timóteo, Timóteo foi criado pela mãe, pela irmã, pela mãe, pela avó. E quando o apóstolo Paulo entra na vida de Timóteo, vem restaurar o que na vida dele? A paternidade. É por isso que muitas pessoas, elas não conseguem destravar, elas não conseguem viver algo novo na sua vida. Por quê? Porque elas têm mitos sobre Deus. Elas acham que da mesma forma que tem um pastor pregando aqui, não existe um pastor aí embaixo cuidando. Por isso elas associam que Deus é muito distante. Se você não recebeu nada desde a sua infância, a palavra pai não se torna mais uma palavra positiva, um termo bom. Para analisar como estão os seus pensamentos hoje em relação à verdade de Deus. Existem muitos que pregam no altar, mas não se sente filho. Porque hoje, irmão, todo mundo quer ser pastor, mas ser pastor não é um título, ser pastor é ser filho. Só consegue cuidar quem é cuidado. Todo o termo, todo pensamento de independência é quebrado quando a palavra de Deus chega. Quando o amor de Deus te alcança. Você sabe que é muito interessante, mas se você tem uma concepção errada de fato de quem Deus é, você se descobre a si mesmo se preocupando acerca de coisas que não precisava se preocupar. Quando você se vê desesperado, não sabendo como vai pagar suas contas amanhã, colocando os pés pelas mãos, não conseguindo dormir, eu sinto muito, você não sabe quem Deus é. Porque você só confia em quem você conhece. Você só confia e acredita em quem você está junto, caminhando lado a lado. É por isso que muitos cristãos hoje não conseguem se agarrar à palavra, não conseguem acreditar, não conseguem desfrutar de uma vida diária, de confiança, de alegria. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, você precisa conhecer a Deus de verdade. Você sabe outra situação que
O cristão se encontra hoje com facilidade por não conhecer a Deus, um espírito forte de condenação. Por ele não conhecer a Deus, ele fica o tempo inteiro se sentindo culpado em situações que não deveria sentir culpado. Irmãos, de fato, eu acredito que esse ano vai ser um ano que vamos conhecer muito sobre as verdades de Deus. Nós vamos, de fato, saber quem Deus é. Por isso, nós estamos mergulhando no ano da intimidade. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que toda crença limitante, que todo mito que tente ficar instalado será quebrado nessa manhã e nessa noite, em nome de Jesus. É por isso que vivemos uma vida carregando fardos, medos. Ensinamos no ministério infantil, quem tem Jesus não tem medo, mas você, adulto, é uma pessoa completamente medrosa. Por quê? Por conta de uma concepção errada de como Deus realmente é. Geralmente as pessoas dizem, bem, eu não creio em Deus. As pessoas não sabem quem Deus é. Você já conversou com uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus? Ela não consegue crer em alguém que ela nunca ouviu. Mas existem muitos cristãos que dizem, eu não creio em Deus. Porque crer é muito mais do que falar. Crer é uma atitude diária na sua vida. Muitas das vezes você vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração firme, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, me perdoa pelo conhecimento que você tem de quem Deus é. Quantos de nós hoje não conseguimos viver uma vida que Deus nos chamou para viver por conta de tantos mitos? Por isso nós vamos falar hoje de 4 mitos que eu coloquei aqui no esboço. O primeiro mito, e eu quero falar rapidamente dos 4 para aprofundar. O primeiro mito sobre Deus é um mito que eu escuto falar muito. As pessoas dizem, Deus é injusto. É um dos mitos mais pesados e duros de se ouvir. O segundo mito é o mito, Deus é indigno de confiança. Terceiro mito, Deus não se importa comigo. E o quarto mito, e muito conhecido, você muito provavelmente já deve ter ouvido falar dele, é impossível agradar a Deus. Vocês estão aqui, irmãos. Esse último mito, para mim, é um dos que eu mais escuto de verdade. Pastor, é impossível chegar no nível que Deus quer. É impossível agradar a Deus, já que somos pecadores. Você sabe que, se você cair em um desses mitos, de fato, você nunca será uma pessoa feliz. Se você não tiver esses mitos quebrados da sua vida, você nunca vai viver uma vida plena. Por isso, olha o que diz a palavra em João 1,18. Ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único, que é o mesmo que Deus, está perto do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Observe que nos primeiros mitos que fizemos, levou algumas semanas, nós chegamos a falar que não é todos os caminhos que levam a Deus. Você se recorda disso? Só existe um único caminho, o único que nos apresentou de fato como Deus é. Foi através da vida de Jesus. Por isso, Ele é a nossa principal fonte. Nós precisamos nos colocar agora no momento de ensino, no momento de aprendizagem, para que a gente possa entender que as pessoas podem nos ensinar, as pessoas podem nos ajudar, mas o único que não errou, o único que foi perfeito foi Jesus. Jesus é a forma correta. Paulo foi sensacional, mas Paulo não era Jesus. Pedro foi maravilhoso, mas Pedro não era Jesus. Mateus foi sensacional, mas Mateus não era Jesus. Noé foi grandioso, mas Noé não era Jesus. Então, como nós vamos aprender hoje a quebrar esses mitos acerca de Deus? Nós vamos começar pelo primeiro mito.
Deus é injusto comigo. Olha comigo na sua Bíblia, Gênesis 2, vamos ler. Aonde isso começa? Gênesis 2, versículo 16 e 17. Você sabe que o mito sobre injustiça, dizendo que Deus era injusto, começou em Gênesis. A palavra diz: ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, observe o que Satanás diz um pouquinho depois, no capítulo 3, a Eva. Gênesis 3, versículo 1 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Irmãos, para analisar esse texto, Deus ele dá uma direção para Eva e Adão. Adão e Eva. Para analisar que Deus diz: vocês poderão comer de todos os frutos menos dessa árvore. E quando a serpente se aproxima de Eva, ela coloca em Eva uma dúvida. Ela diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Você percebe uma mudança nesse texto? Você observa o que Satanás conseguiu fazer? Ele conseguiu mudar a mentalidade de Eva, como se ela estivesse sendo injustiçada. Como se Deus fosse mentiroso. Deus disse: você pode comer de todas menos dessa. Satanás trouxe um espírito de injustiça. Você não pode comer nada? Se a gente não tomar cuidado, irmão, nós vamos ver Deus de uma forma diferente. Porque muitas das coisas Deus está livrando você. Deus está protegendo você. Mas temos um senso de injustiça, como se Deus quisesse nos punir, quisesse nos impedir de viver algo. Deus disse: há apenas uma coisa que vocês não poderão comer. Satanás disse: não, Deus está dizendo que vocês não podem comer nada. Irmão, isso aqui é algo invertido, há uma inversão nisso. Deixa eu falar algo para você. Às vezes o inimigo vai tentar fazer você acreditar que Deus é injusto. Ele distorce. Ele tenta confundir a sua cabeça. Ele está tentando fazer Deus parecer algo ruim para você. Deus colocou vocês no paraíso, criou o desejo e agora ele é sádico. Ele não vai deixar que você tenha nada. Observa como é que a nossa vida é uma vida de escolhas. Deus, ele é dono de tudo, ele quer que você desfrute de tudo. Mas quando você, pelas suas escolhas, não desfruta de nada, você diz: Deus é injusto comigo. Quando você vê alguém sendo abençoado, você não tem plantado, você não tem trabalhado na sua terra, e quando alguém é abençoado do seu lado, que você diz: por que Deus? Por que a pessoa que está do meu lado está recebendo e eu não? Muitas pessoas ainda caem nesse mito de achar que Deus é injusto. É por isso que em todo tempo lá em casa, não importa o que aconteça, eu ensino os meus filhos a declararem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Eu quero profetizar essa palavra na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O mesmo Deus que colocou Adão e Eva no jardim é o mesmo Deus que depois fez eles sofrerem as consequências pelas escolhas. O propósito de Deus nunca foi tirar Adão e Eva do jardim. Agora Adão e Eva escolheu o próprio caminho. Deus não foi injusto por isso. Você sabe quantos pais nós temos aqui hoje? Pai e mãe. Pode levantar a mão sem vergonha, é bom ter filho. Analise que se você tem um filho, você tem uma mentalidade muito parecida com essa. Quantos aqui tem filhos que gostam de andar de moto? E aí você diz, eu quero que você use capacete todas as vezes que andar de moto ou de bicicleta. Eu quero que você use o capacete porque é para a sua proteção. Agora, vamos dizer que você tem um filho adolescente. Quem tem filho adolescente, dá um glória a Deus. Que desafio, irmão. Se você está perto de um pai que tem filho adolescente, fala, o Senhor é contigo. Fala. Você vai dizer para o seu filho o seguinte, eu quero que você se divirta. Amém? Mas eu quero que você volte às 11 horas da noite. Isso aqui, irmão, é filho brincando no condomínio, tá? Porque adolescente nem 11 da noite vai ficar mais na rua. Você diz, eu quero que você volte, eu falo isso pro meu. João Vitor, ok, você vai brincar. Mas eu quero que você volte 8h30 da noite. E aí João Vitor diz para mim assim, falta quanto tempo para 8h30? 20 minutos. Tô brincando, irmão, mas você sabe que quando você lidar com um adolescente é um pouquinho diferente, a forma que você conduz. Mas inevitavelmente o seu filho ou a sua filha vai dizer uma única frase. Você não permite que eu me divirta nunca. É assim ou não é? Aliás, você não precisa ter filho adolescente. Quem um dia foi adolescente falou essa frase? Você muito provavelmente disse, você não quer que eu saia nunca. Você não me ama. Irmão, se você já ouviu essa frase ou você já falou essa frase, alguma vez o pai e a mãe disse, eu não quero que você se divirta. Não! Você tem proibido o mundo inteiro para ele ou para ela? Pelo contrário, eu tenho certeza que antes de você falar essa frase, você deu 10 presentes. Só que você disse algo para o seu filho. Eu não quero que você faça apenas isso. Eu quero que você entenda o poder da proteção. Não é simplesmente você pedir algo. Você costuma explicar para o seu filho o porquê. Tem algumas vezes que você não explica. Não tem problema, mas a compreensão é fácil. Existem caminhos que o Senhor nos livra. Existem lugares que o Senhor diz não é para estar. Existem ambientes, amizades que o Senhor diz não se conecta mais. Você percebe o amor e o cuidado de um pai. Só que a gente diz o quê? Deus não me ama. Deus não quer nem que eu me divirta. E tem uns que estão dizendo a frase do adolescente. Você é um estraga-prazer. Já ouviu isso? Eu digo, meu filho, se tu soubesse o que era prazer. Prazer, meu filho, é não cair, não se machucar. Bota a tornozeleira, bota o capacete, bota... É ou não é? É a proteção. Muitos estão dizendo, você é muito restrito, Deus. Eu não deveria dar atenção a você. Eu não deveria ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Mas deixa eu falar algo para você. Tudo que Deus está fazendo na sua vida é porque Ele te ama.
tudo o que o Senhor está trabalhando na sua vida, todos os nãos que você está recebendo, todo o tempo controlado de ir e voltar, é porque Deus ama você. Já parou para analisar como é que Deus tem concedido tantas dádivas? Quantas coisas boas não têm acontecido na sua vida? Mas é só Deus colocar uma restrição, você diz, Deus não é justo comigo. Irmão, gente, é difícil, o ser humano é difícil de dizer obrigado e de dizer o quão bom o outro é. Já parou para analisar como é que você tem que se doutrinar todo dia para isso? Você já acordou hoje e agradeceu ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos? Silêncio da morte. A gente é difícil de olhar o lado positivo das coisas. A gente não consegue ver o lado bom e por isso a gente acha que Deus é injusto. A gente fala, Deus, você não está sendo razoável comigo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, Deus não é injusto. Não viva uma vida acreditando que Deus não ama você. Não viva uma vida acreditando que Deus não se agrada de você. Deus, Ele te ama. Quando Deus te limita de algo é porque Ele quer te proteger. Já viu um pai e uma mãe quando um filho vai namorar? Eu ainda não vi, não verei nem tão cedo. Mas quando o pai e uma mãe diz, não se casa, vai dar ruim, olha. A gente diz logo que você é um estraga-prazer, pai. Tu já casou e é por isso que agora você está querendo me proibir de casar. Tem coisas, irmãos, que você não vai ver que seus pais vão ver. Tem coisas que você não vê que seu pastor vai ver. Tem coisas que você não vai ver que alguém vai ver. E vai te alertar. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. E a gente diz, não, pastora, eu vou casar de qualquer jeito, porque eu acredito nisso. Todo mundo está falando mentira, irmãos, todo mundo está falando. Já vai ter que parar para analisar. Aí depois que casa, irmão, o que acontece? Eu conto ou você conta? Conta para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela aí. Depois da gabinete. Porque os problemas... Aqui o pastor está dizendo, ó, com ele não. Porque os problemas chegam. Porque as circunstâncias se levantam. Mas, irmãos, aprenda a entender que o seu pai, que está no céu, o ama muito mais que seu pai da terra. A palavra diz ainda que seu pai e sua mãe te deixem. Todavia, ele nunca te abandonará. Eu quero dizer algo para você e não sei para quem eu estou falando nessa manhã. Mas se uma porta se fechou, foi Ele. Se uma porta se abriu, foi Ele. Se você está passando por alguma circunstância, Ele está te ajudando, Ele está te promovendo, Ele está fazendo você crescer. Você pode repetir comigo? Deus é bom. Mais uma vez para toda essa região ouvir. 1, 2, 3 e... A verdade para esse mito é que Deus é um pai compassivo. Deus é um pai maravilhoso. Salmos 145, versículo 9. Abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos quebrar esse mito. A palavra diz, o eterno e bondoso para com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Isso significa que Deus é motivado pelo amor. Deus é amor. Isso faz parte do caráter de Deus. Quando você entende o caráter de Deus, você quebra todo o mito de injustiça. Você começa a desfrutar desse amor.
Tudo que Deus faz, e até mesmo quando Ele diz não para determinadas situações, Ele o faz porque ama você. Irmãos, eu nunca vi ninguém que não ama ajudar o outro, dar limites, dizer não. Você sabe que muitos pais não conseguem entender isso, mas na criação de uma criança, tudo que a criança precisa é de... Existe uma fase muito bonitinha, uma gracinha, dá vontade de apertar. Que tudo que você diz, faz assim, ó. Não. Te amo, não. Você quer água? Não. Porque ela está ouvindo tanto não, 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 não. E você sabe que o não é saudável, não é algo bom? Difícil é você lidar com pais na geração de hoje que tudo diz sim. Você quer uma bola? Sim. Você quer dinheiro? Sim. Você quer carro? Sim. Daqui a pouco existe um problema. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela cresce e amadurece com os nãos que a gente recebe da vida. Já observou quem você era antes do não? Quem você se torna depois que recebe um não? Você amadurece. Já recebeu um não? Quando você está começando a sua vida emocional, se apaixona por uma menina e a menina diz não, você amadurece. É por isso que tem muitos homens mimizentos. Não consegue receber não. Não conseguiu receber não da primeira pessoa que gostou. Não consegue lidar com um não de trabalho. Não consegue lidar com um não em nenhuma esfera da vida. O pastor está dizendo que é um menino mimado. É feio o menino mimado. O Senhor está chamando você, homem, para ser homem. E mulheres para ser mulheres sábias. Mulheres que sabem lidar com o amor de Deus, entendendo que o não faz parte do crescimento. Sabe que Ele é amoroso, Deus é gentil, é generoso. Uau! Ele faz tudo com compaixão. Tenha a visão certa de quem Deus é. Quantas dádivas você não está experimentando de Deus hoje, irmão? Só uma coisa por baixo. Você acordou, irmão, isso é uma dádiva. Você escolheu estar no culto desse hoje, isso é uma dádiva. Deixa eu te explicar algo, se não fosse por Ele, você não teria nada, nem vivo estaria. Chegou a hora da gente começar a aproveitar as dádivas de Deus. Só que eu não quero que você abuse delas, ok? Tudo precisa de um equilíbrio. Não tem como você aproveitar tudo que Deus pode te dar da maneira que você quer. Já parou para analisar? Se você usar de maneira descontrolada, vamos dar um exemplo de uma dádiva de Deus. A água é uma dádiva de Deus. Nesse calor então, né? Se tivesse um ventilador que jogasse água, e existe, né? É uma bênção, a dádiva é uma água, não é? Gente, vocês estão aqui? Você não pode viver sem água. Aliás, o seu corpo é 98% de água. Se você não tivesse água, irmão, você murcharia. A água é uma dádiva. Agora eu pergunto a você, será que ela pode ser usada de maneira errada? Pode. Você não vai conseguir se afogar com uma garrafinha. Mas se você for à praia, olhar aquela quantidade de água e não saber administrá-la, você pode usar de forma errada. Você pode se afogar nela. Você está conseguindo entender? Deus, Ele é bom, Ele libera sobre nós muitas dádivas, mas é o limite que Deus coloca que faz a gente desfrutar de forma correta. Se você não tivesse o limite, você se afogaria.
Vamos então dizer de outro, vamos falar sobre outra dádiva, o fogo. O fogo é uma dádiva, não é? O fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo cria um ambiente aconchegante. Mas o que acontece com o fogo fora do controle? Ele pode queimar você. Ele pode destruir quem você é. Agora vamos falar de outra dádiva, a comida. Nessa parte eu começo a rir, irmão, porque vocês fazem... A comida é uma dádiva, é ou não é? Mas se ela for utilizada de maneira errada, o que acontece? Ela prejudica a saúde. Agora, se você não prestou atenção em nada, você vai começar a prestar agora. Existe uma outra dádiva, você olha e vai fazer assim, ó. O sexo é uma dádiva de Deus. Alguns até ficaram mais atentos depois que eu falei isso. Deixa eu falar, o sexo é uma dádiva. Será que o sexo pode ser usado de forma errada? Sim. Agora, o que acontece com as pessoas que reclamam dos limites de Deus? Falam que Deus é injusto. Só que preste atenção comigo, capta comigo aqui, irmão, que se você sair entendendo isso, você tá bom. Ele nos dá atração sexual, e glória a Deus por isso. Nos dá desejos muito fortes. E depois nos põe limite. Não deveria haver limite? Deveria. Mas nós não queremos o limite. Você acha que eu deveria ser permitido a usar os meus impulsos sexuais de maneira como eu bem entendesse? O mundo faz isso. Aí eu pergunto, vocês acham que Deus não sabe de tudo que é melhor para nós? Você consegue imaginar se todo mundo usasse o sexo de maneira como Deus planejou, como fosse usado, se o mundo não seria diferente? Agora eu vou mais profundo. Nós podemos ir mais. Não haveria doenças venéreas. DST. Não haveria AIDS, sífilis, gonorreia, abusos, estupros, pedofilia, fornicação, prostituição e adultério. Deus não é injusto. Deus, ele libera tudo com limites. É nisso que precisamos quebrar. O mundo diz, vocês são muito limitados. E Deus diz, eu quero o seu corpo saudável, eu criei isso para você. Saiba usar, saiba receber não, saiba colocar limites. Se as pessoas conseguissem entender a vontade de Deus, o amor que Ele tem, irmão, não haveria crianças e adultos sendo molestados. Não haveria corações partidos, lares divididos por conta da infidelidade. Mas só que a gente quer colocar sem previsão que Deus é ruim, Deus é mau. Não haveria casamentos destruídos, não haveria culpa, não haveria vergonha. E aí eu pergunto, irmão, não é melhor a gente seguir a recomendação de Deus? Não é melhor a gente aceitar a vontade dEle? Não é melhor a gente falar, Deus sabe de todas as coisas? Eu não sei de nada. Lamentações 3, 22 e 23, abra comigo a sua Bíblia. Diz, a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Deixa eu falar algo para você. Uma nova oportunidade surgiu na sua vida hoje.
Na hora que você acordou, as misericórdias se renovaram. Há compaixão para a sua vida, há amor, há misericórdia. Há um novo caminho, há uma nova forma de viver. Salmos 37, versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Ai, que pai bom! Olha que pai maravilhoso! Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega os seus desejos, entrega as suas vontades e Ele realiza. Irmão, você não sonha uma coisa e Deus sonha outra. É nós que sonhamos o que Deus sonha. Ele é um bom pai, Ele realiza. A palavra diz: eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? A sua escolha vai dizer isso. O que você está escolhendo na sua vida vai determinar. Vamos para o segundo mito? Ainda cabe? Vira para o seu irmão e pergunta: cabe mais? O segundo mito é: Deus é indigno da minha confiança. Você sabe que esse mito diz que Deus não merece a nossa confiança. Existem pessoas que não conseguem confiar em Deus, como se Deus fosse inconsistente, trapaceiro. Você sabe que às vezes, aonde nos relacionamos e com quem nos relacionamos faz a gente ver Deus dessa forma. Às vezes achamos que não podemos contar segredos para Deus. A gente age de uma forma estranha. É um grande mito, as pessoas não conseguem confiar em Deus. Olha o que diz a palavra em Gênesis 3, versículo do 2 ao 5. Esse mito é tão velho, irmão, quanto o jardim do Éden. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha que interessante que através desses versículos, eles nos tocam mostrando duas frases muito importantes. A primeira frase é a frase que transparece dúvida. Muitas pessoas conseguem duvidar de Deus. E a segunda frase é uma frase que transparece decepção, um sentimento de engano. Você observa que Eva se sentiu enganada. Nós precisamos nos atentar que a maneira como o diabo tenta você em qualquer área da sua vida é: primeiro ele tenta fazer você duvidar do que Deus tem dito. Existe uma promessa para a sua vida, você diz: será? Existe algo que o Senhor quer fazer na sua vida em 2024, tem certeza? Não, eu acho que eu não sou merecedor. Será? É verdade que Deus disse que isso está errado? Existem pessoas, irmão, que não conseguem ouvir, entender o que Deus diz. Tem horas que Deus vai dizer para você: não é agora, daqui para frente. E aí você diz: Deus disse que eu nunca vou ter. Falar para pessoas que desejam se casar: você deixa de viver um ano bem sozinho, tão preocupado que está em casar, porque você acredita que Deus não quer que você case. Você diz: será que Deus realmente não quer? Será que Deus me fez para ficar só? Irmãos, a gente acredita em muitas mentiras. Você sabe que no relacionamento com Deus você nunca pode dar lugar à serpente. Vou falar de novo para você entender e acordar aí no seu lugar. Vira para o seu irmão e fala: acorda, irmão, acorda. Quando vamos conversar com Deus, nós queremos dormir, irmão.
Mas para conversar com a serpente, rapidinho a gente se movimenta. Existem pessoas que hoje não estão mais sentadas aí do seu lado, porque acreditaram em uma mentira de que Deus nunca faria na vida delas. Ele tenta fazer você duvidar da verdade da palavra de Deus. Será que é isso mesmo? Não, eu acho que Deus nem sabe do que está falando. É isso que a serpente fez. Olha como nós podemos entrar em um ambiente de dúvidas, mentiras e depois, irmão, decepção. Sabe quantos cristãos decepcionados estão aí fora? Vou falar mais claro e rasgado agora para você, irmão. Não vou falar, não. A maioria das pessoas que estão tocando em bares eram ministros de louvor. Vai lá, não vai lá não. Quando acabar, você vai lá e pergunta: você acredita em Deus? Essa voz saiu da onde? Vai falar assim: eu tocava numa igreja tão linda, mas um dia mentiram para mim, aí eu saí decepcionado. Porque conversou com a serpente. Deu lugar à mentira, à dúvida. Você quer ver? Depois que você se casa, você rapidamente pensa: será que eu fiz a coisa certa? Irmã, eu só posso falar isso porque eu estou há 22 anos com esse varão lindo aqui, tá? Posso falar com propriedade, mas a maioria dos que acabam de casar, depois de um ano vem: será que eu fiz a coisa certa? Aí a gente pergunta assim: com qual serpente você está conversando? Porque você vai se conectar com pessoas que estão solteiras. E vai dizer: você não sabe o que você está perdendo. Quem é que disse que você não pode estar casado e está lá no mundão e está aqui e está... Vira para o seu irmão e faz para ele assim: ih! Irmão, são muitas mentiras, dúvidas e depois decepção. Quem nunca não tem esse sentimento no ministério? Você chega amando: ai, achei minha casa, achei o lugar, achei meus pastores. Aí depois você diz: essa igreja é uma mentira. Será que é aqui que eu devo ficar? Eu estou decepcionado, pastora. Eu estou decepcionado, mas quem te feriu? Não sei. O ambiente está me ferindo. Irmão, vira para a pessoa que está do seu lado e fala: não converse com a serpente. Ela vai querer abrir seus olhos, mas não é para a verdade, ela vai abrir para a mentira. Qual é a verdade que eu tenho para esse mito? Que Deus é um pai confiável. Deixa eu falar algo para você: eu posso confiar no meu pai, eu posso confiar na igreja, eu posso confiar nos meus irmãos. Se você entende que Deus é confiável, todo mundo se torna confiável. É por isso que a palavra diz que a maldade está do olho de quem vê. Para uns é puro, para outros é impuro. É por isso que existem muitas pessoas que viveram tantas decepções, elas não conseguem mais confiar em. Só que Romanos 11:29 diz: porque Deus não muda a sua maneira de pensar a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Deixa eu falar algo para você: Deus não muda de opinião. Não, você não entendeu. Deus não depende de humor. Deus é consistente, Ele não varia nas emoções. Vou falar mais, irmão. Catuca a pessoa que está do seu lado. Deus não tem dia mau, Deus não tem dia bom. Deus é igual para todos os dias, para todos os anos, para todos os meses.
Agora fala para essa pessoa do seu lado, Deus não é temperamental. Ele não acorda de mau humor algumas manhãs. Ele é consistente. Salmo 59, 10 diz: com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro. Sabe de uma coisa, irmão? Porque Ele é um Pai compassivo. O nosso Pai, Ele é consistente. Ele não muda. Ele nos ama todos os dias. Isso é sensacional, irmão. Porque lidamos em um tempo onde as pessoas estão bem hoje, amanhã não estão. Elas são como a água. Você não consegue pegá-las. Uma hora querem, outra hora não querem mais. Por isso sofremos em aceitar como Deus é. Só que quando você lê a palavra, diz: Deus é consistente. Não importa o que acontecer. É isso que a palavra do Senhor diz: tudo pode passar, mas a palavra dele não passa. Só que João diz que ele é a palavra. Ele é a palavra. Vamos para o terceiro mito. O terceiro mito sobre Deus é que Deus não se importa comigo. Em algum momento da sua vida você já disse isso? Jó também disse, Jó 2:9. Então sua mulher lhe disse. Olha isso, irmão. Quando você não diz, alguém do seu lado te conduz a falar. Isso foi profético, hein? Não está escrito, não. Jó 2:9. Quando você tenta não falar, você segura a língua, porque enquanto a palavra está contigo, você não presta contas. Na hora que ela sai... Jó 2:9. Então sua mulher lhe disse. A mulher disse para Jó: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Nossa, que mulher ruim. Para analisar, irmão, qual é a verdade disso aqui? É que Deus é um pai que tem cuidado de nós. Não, você não acreditou nisso. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, chacoalha ela e fala para ela: Deus tem cuidado de você. Agora fala para a pessoa acreditar: Deus tem cuidado de você. Quando alguém falar que Deus não se importa com você, sua vida não está andando. Se desvia, amaldiçoa esse Deus, sai desse caminho, está vendo que está dando ruim. Irmão, Deus se importa com você. Deus é um pai que tem cuidado de mim, de você. Olha o que está escrito, Mateus 10:29. Não se vendem 2 passarinhos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão, sem que isso não seja a vontade do Pai. Deixa eu falar algo para você. Deus, Ele cuida de mim e de você, e Ele está sempre por perto. Não, você não acreditou. Deus está sempre por perto de você. Ele cuida de você, mas a palavra continua. Mateus 10, agora no versículo 30 e 31, diz algo muito forte, irmão. Prova o quanto Ele se importa. Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Tem alguns que dá para contar, né? Mas é impossível você contar. A palavra diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não, irmão, se você não está se sentindo amado por Deus, então não tenha medo, vocês valem mais que muitos pardais. Irmão, como os pássaros voam e se alimentam? Eu não sei. Se Deus cuida deles, imagina de você. Você acha que de fato Deus é mau? Que houve, Gusta? Você acha de fato que Deus é mau?
Deus não se importa com você. As pessoas podem fazer com que você não seja importante, mas você é muito importante para Deus. Deus, Ele não conhece você como mais uma identidade terrena. Deus, Ele conhece você pelo seu nome. Você tem um nome, você tem uma identidade onde o céu te reconhece, te enxerga, te vê. Mateus 6, 31 ao 33, continua falando. Diz, portanto, não fiquem preocupados dizendo, o que é que vou arranjar para comer, para beber, para me vestir? Os pagãos estão sempre preocupados com essas coisas. Mas o Pai de vocês, não, o Pai de vocês sabe de tudo que vocês precisam. Irmãos, o nosso Pai sabe tanto que você precisa, que Ele colocou no seu corpo o nutriente necessário para você ficar de pé. Porque Ele sabe que você não come o que precisa para ficar de pé. Você não bebe água que precisa para ficar de pé. Já parou para analisar? Que se toda vez que formos ao médico está faltando alguma coisa, é assim ou não é? Vai no nutricionista, ele vai falar para você que está faltando vergonha na cara. Está sempre faltando alguma coisa. Já parou para analisar que não era para estarmos de pé? Irmão, não era para você estar aqui. Não era para eu estar aqui. Mas olha como o nosso Deus é, Ele sabe de todas as coisas que precisamos. E a palavra diz, portanto, ponham em primeiro lugar em suas vidas o reino de Deus. E aquilo que Deus quer. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você pode virar para essa pessoa do seu lado e falar, coloque o reino em primeiro e tudo será acrescentado. Tudo será acrescentado. Cada um aqui tem um desejo, cada um aqui tem uma vontade, tudo será acrescentado. O Senhor sabe das suas necessidades, o Senhor conhece o seu coração, coloca Ele em primeiro. Irmão, Deus diz, peça minha ajuda e eu ajudarei você. Nós precisamos entender que o nosso Pai quer nos ajudar. Ele quer estar conosco em todo tempo. Vamos parar de viver como órfãos. O órfão não tem casa, não tem lugar, não tem paradeiro, entendeu? Ele acha que está sozinho nesse mundo. Não tem amizade, não tem ninguém. Já parou para analisar a mentalidade de um órfão? A mentalidade do órfão, ele entra para aquelas portas, já acha que estão falando dele. Porque ele acha que ele é o centro da atenção. Aí depois que ele acha isso, ele começa a achar que ninguém se importa com ele. Que no grupinho da conversa estão falando dele. Depois que ele acha isso, ele acha que a igreja é um lugar frio. Por isso ele frequenta e não pertence. Lá em Romanos diz que os escravos pensam assim. Eles olham, não conseguem olhar uma vida em Cristo, vendo pela ótica da paternidade. Mas aqueles que se tornam filhos, começam a ter uma mudança de hábito. Quem muda hábito é porque tem um habitat. Aonde tem um habitat, tem uma casa. Aonde tem casa, tem mesa. Aonde tem mesa, tem presença. Aonde tem presença, tem amor, tem cuidado, tem zelo, tem confiança, tem relacionamento. Por isso achamos que igreja é mais um ambiente frio onde você vai, você não participa. Achamos que as pessoas têm que adivinhar o que estamos sentindo. Só que o espírito de adivinhação, irmão, não é para dentro da igreja. Você sabia que às vezes pode estar em um ambiente como esse, estou vendo, e ser o diabo? Porque o diabo também vê. Filhos maduros seguem a palavra. Filhos maduros começam a falar para ser curado. Começa a pedir perdão a Deus. Começa a mudar a sua ótica, a sua forma de viver.
E aí você se sente amado por Deus. Irmãos, é muito bom se sentir amado por Deus. Você não tem medo da morte, você não tem medo do amanhã, você não tem medo de nada. Você não tem medo de sair na rua. Será que vou chegar em casa? Não, irmão, você entrega o seu dia, você entrega a sua ida, você entrega a sua volta. Você vive os propósitos, você se conecta com pessoas de Deus para a sua vida. Você aprende a viver esse amor, um amor verdadeiro. Porque você entende que Deus ama você. E quarto e último ponto para a gente fechar com chave de ouro. O quarto mito que nós temos acerca de Deus é que é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas falam isso. Pastor, eu nunca vou superar a Deus. Não, irmão, superar a Deus você não vai nunca. Porque Deus é Deus. E no dia que Jó tentou superar, Deus deu um sabãozinho nele básico. Dizendo, você estava na hora do firmamento? Estava na hora que eu coloquei as coisas lá? O sol, a lua, as estrelas. Só que é um mito, porque isso faz com que a gente não se esforce em agradar a Deus. Já parou para analisar que o fato de você acreditar que é impossível agradar a Deus faz com que você nem tente agradar? É um pensamento que a gente tem de, eu acho que não vale nem a pena eu tentar agradar porque Deus está desapontado comigo. Sabe que alguns de vocês têm visto as coisas por essa ótica? Deus é perfeito e numa escala de 1 a 100, Ele está acima dos 100. E eu estarei abaixo do... Já parou para analisar como nós olhamos para Deus dessa forma? Só que isso não é verdade. Deus, Ele é saciável através da nossa vida. Deus, Ele não está o tempo inteiro reclamando, eu não gostei do que você fez. Eu não gostei de você ter servido desse jeito. Deus não chega para alguém do Ministério de Louvor e diz para eles assim, eu não gostei do seu louvor hoje. Nós podemos escutar isso de pessoas, mas Deus não é assim. Nós precisamos entender que Deus, Ele não age dessa forma. Você já viu um pai com um filho? O pai está sempre saciado com a vida do filho. O filho pode errar, mas ele continua amando do mesmo jeito. E aí eu pergunto a você, será que ele nunca se agrada? Não. A Bíblia diz que ele é um pai gracioso. Qual é a verdade para esse mito? Deus é um pai cheio de graça, favor. É muito bom você servir a Deus e sentir que Ele se agrada da sua vida. Quando você obedece aos seus mandamentos, à sua palavra, você se sente de fato amado e pensa o seguinte, irmão, eu posso melhorar. Não é para eu cair. Você se questiona dizendo, eu posso dar mais. Eu posso orar mais. Quando você começa a ler a palavra de Deus, eu não sei vocês, mas eu sinto isso. Dentro de mim um sentimento tem, por que eu não fiz isso ontem? Com a medida que eu estou fazendo hoje. E eu começo a pensar, amanhã eu preciso dar mais para Ele. Não porque Ele está me cobrando, mas é porque Ele é um Pai cheio de graça. Você não foi salvo por aquilo que você faz. Você não é salvo pelas suas obras. Sabe que na igreja eu acho lindo. Nós estamos aqui hoje, temos pastores, muitos pastores se levantarão para esse tempo em diante. Evangelistas, mestres, missionários. Um louvor sensacional. Eu fico olhando as meninas bandeirando, tudo funcionando. Mas eu nunca coloco a habilidade deles em primeiro lugar. Sabe o que eu vejo? Eu, de carne. Eu falo obrigado, Senhor, porque cada um está dando conforme pode. É por amor.
Ninguém recebe por isso. Mas todos nós estamos entendendo que é ter um Pai cheio de graça. Não é por obras, não é por aquilo que eu faço, não é por escravidão. É por amor. Hoje eu estou aqui por amor. Eu não falo para o Espírito Santo: olha, eu estive lá hoje, hein? E agora o Senhor precisa me dar tudo. Não. Lá na cruz, Ele já me deu tudo que eu precisava. Tudo que eu possa fazer é o mínimo. Posso cair, escorregar? Posso. Posso falhar nas minhas palavras? Posso. Mas o meu coração tem uma convicção: Deus é um Pai cheio de graça, cheio de amor. Não há nada que você possa fazer para que seja aceito, meu irmão. Minha irmã, não há nada que você possa fazer. Você simplesmente aceita o que Deus tem feito por você, e isso é chamado graça. Não tínhamos direito a nada, mas Ele parou o carro no sinal, nos viu parar do lado de fora, oferecendo algo, e Ele disse: a partir de agora eu abro a porta do meu carro, para que você possa entrar e ir embora comigo, desfrutar de tudo que eu tenho. Sabe o que isso significa? Você não tinha direito, mas agora você faz parte dessa herança. Isso muda a nossa forma de pensar nele. Tudo que você recebe tem um clique a mais de gratidão. Você diz: eu não poderia receber isso esse ano, Senhor. Mas Ele diz: eu sou um bom Pai. Não é por aquilo que você tenta fazer. O que você tem que fazer para ser aceito por Deus? Nada. Muitas pessoas estabelecem um relacionamento achando que são algo por aquilo que fazem. Só que Deus está nos chamando para um tempo de essência. Uma essência mais profunda. Você não precisa montar uma forma de falar, ou você não precisa montar uma forma de andar, uma performance, para tentar ser aceito. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente é amado como a gente é. Ei, eu quero falar para você: você não é baseado no desempenho do seu trabalho. Deus, Ele não olha o quanto você se desempenha lá. A sua vida é baseada no caráter de Deus. Por quê? Porque Ele é um Deus gracioso. Efésios 1:4 fala isso. Antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para pertencermos a Ele, sendo unidos com Cristo, a fim de sermos somente dele e estarmos sem culpa diante dele. Você vai escolher como você vai viver a partir de hoje. Esse mito é quebrado quando a gente recebe a palavra de Deus. E aí você pode perguntar: pastora, como é que isso é possível? Se eu me desaponto comigo mesmo. É ou não é? Todos os dias ficamos desapontados porque eu falei isso, porque eu fiz isso. Eu só quero te falar uma palavra: graça. É pela graça. A graça não se explica, a graça se vive. Como é bom você acordar todos os dias e saber que tem um Deus que te ama e diz: vamos levantar e tentar mais uma vez. Vamos levantar e tentar de novo. O meu amor não diminuiu por aquilo que você fez. O meu amor não retrocedeu. Você só fica desapontado quando você não sabe o que virá. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe das escolhas tolas que você tem tomado. Ele sabe dos caminhos que você tem escolhido. E para Ele isso não é uma novidade, porque Ele estava lá ontem, Ele está hoje e já está no nosso futuro. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A bondade vai seguir você, sua próxima geração.
os filhos dos seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos. O sangue que corre pelas suas veias é o sangue de Jesus, irmão. A proteção. Eu quero que você entenda algo, Romanos 3:22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Ele faz isso a todos os que creem, pois não há nenhuma diferença entre as pessoas. Sabe o que isso significa? Que Deus é imutável. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Segunda coisa que eu entendo, o seu plano é eterno. Deixa eu falar algo para você, o plano de Deus nunca muda. Lucas 10:19 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E é seu desejo, irmão, há 2000 anos atrás. Continuará daqui mais 2000 anos. A vontade do Senhor não cessa. Romanos 1:28 diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O que isso significa, pastora? Deus não obriga ninguém a nada. Deus não força você a viver com Ele. Por quê? Porque Deus é amor. Agora, eu posso escolher algo. Eu posso quebrar o mito e viver a verdade em Jesus. Deus, Ele não é um mito religioso. Ele é uma pessoa que provou o seu amor por nós. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Depois de fato conhecê-lo, eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela: hoje é a sua chance, hoje é a sua hora. Você pode fazer diferente nessa manhã. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Eu quero somente falar, não é uma obrigação. Mas enquanto estivermos louvando, se você quiser reconhecer a Jesus como seu Salvador, e Ele é um mega Salvador, Ele não somente nos salva do inferno, mas Ele nos salva de nós mesmos. Ele salva da nossa própria alma. Enquanto estivermos louvando, eu quero estar aqui orando por você. Se você quiser fazer parte desse momento, venha fazer parte da família de Deus.